Hello, seja bem-vindo ao podcast Conversas da IT, episódio número 9. O Conversas da IT, como vocês já sabem, é um podcast de tecnologia que visa trazer profissionais de tecnologia que contam suas experiências e partilham aquilo que é o conhecimento na área de tecnologia. Neste podcast não vai ser diferente. Nós hoje vamos receber alguém com muita estrada na área de tecnologia. A nossa convidada de hoje é uma mulher, né? Ela atua atualmente como Digital Transformation Manager no Standard Bank. Tem experiência na área de Data Growth, ok? Já foi Manager de Data Growth na Vodacom. Já foi também Senior Specialist em Sales Technology e também já foi Engineer na área de Radio Planning and Optimization, né? São várias áreas que parecem diversas, etc., né? Mas provavelmente ela vai nos clarificar e vai nos dar aquilo que é o elo de ligação entre essas tecnologias todas. Então, eu estou a falar de Sheila Nhabanga. Então, Sheila, seja bem-vinda ao podcast. Obrigada, Arley. Boa noite a toda a audiência. Sheila, nós vamos ter aqui uma conversa aberta. O nosso podcast é basicamente uma conversa, não é uma entrevista, então nós vamos conversar aqui em torno disso. Vamos esclarecer algumas dúvidas que são públicas e algumas dúvidas pessoais minhas também. Porque eu tenho a honra e o privilégio de ser a pessoa que está aqui a entrevistar, então não posso deixar de misturar um pouco do pessoal. Então, Sheila é uma constante learner, gosta de aprender. Ela é licenciada em Engenharia de Informática e Telecomunicações. Exatamente, pelo IZTC. Tem pós-graduação em Project Management e está a fazer o MBA. Ok. Então, Sheila, se calhar começar por aí. O que é que te motiva constantemente a ir atrás de novos aprendizados? Bem, primeiro eu considero-me ainda um produto em desenvolvimento. Okay. Acho que é muito mais fácil, ao invés de responder o que me motiva, se começarmos pela jornada vai ser um pouco mais fácil, porque conforme mencionaste no início, parece que não há muita relação entre cada função que eu fui desempenhando ao longo da jornada profissional. Okay. Primeiramente, acho que todos nós tivemos o mesmo drive para chegar onde chegamos. Passamos pela primária, secundária, formámos-nos e depois queríamos nos integrar para o mercado de trabalho porque queríamos ter as nossas vidas on track, né? Okay. Todos nós queríamos ter um bom salário, gostávamos de conseguir alcançar alguma coisa na vida. Então, acho que é como diz a teoria de Maslow, há necessidades primárias que nós sempre queremos alcançar primeiro, depois vamos escalando a pirâmide. Então, à medida que tu vais estando exposto a vários ambientes e vais suprindo parte das tuas necessidades, acabas tendo outras necessidades emocionais ou mentais que acabam servindo de drive para passar para o próximo, né? para o próximo passo ou o próximo nível. Quando eu formei-me, obviamente que o meu primeiro goal era conseguir ter um salário que fosse suficiente para que eu pudesse tomar conta de mim e da minha mãe, porque eu sou a única filha da minha mãe. Okay. E na altura nós passávamos por algumas dificuldades que não gostaria de eu voltar para aqueles tempos. Okay. Então, esse acabou sendo, naquela altura, o meu drive, o meu maior fator motivador para ir atrás e não falhar comigo mesma. Okay. O objetivo era crescer e garantir que eu conseguiria suprir as minhas necessidades e as necessidades da pessoa que era mais... Não vou dizer que era mais importante, porque também tem o meu pai e so on, mas naquele momento era a pessoa que mais precisava de mim. Okay. E assim foi, nos meus primeiros 2 anos da carreira. Obviamente, quando as coisas estabilizaram um pouquinho mais, eu comecei a ter mais visibilidade, comecei a ter noção dos meus skills, de como
eu ia melhorando a nível profissional, comecei a receber algum tipo de feedback que era positivo, fui também tendo muita validação, porque obviamente também tinha as minhas dúvidas. Tive validações de pessoas que eu admirava, comecei a querer um bocadinho mais e começava já a pensar que eu era capaz de também abraçar novos desafios. Ok. Então, a cada, como é que eu posso dizer? Não vou dizer nível, não é a expressão exata, mas a cada Etapa, temporada ou a cada etapa que eu vou passando por ela, faz unlock de uma motivação diferente, ou expõe-me a uma realidade diferente, ou abre a minha visão de uma forma diferente que faz-me depois querer ir atrás de um bocadinho mais daquilo que eu estou a dar neste momento. Ok. Então, basicamente, é assim como eu vejo as coisas. Ok. Então, se calhar, é aquela necessidade natural de desenvolvimento, que foi o start. Yes. E depois disso, acho que continuaste. Continuei pelo nível de exposição que também fui tendo. E, obviamente, eu acho que nós, como seres humanos, temos algumas pessoas, ou alguns de nós, eu em particular, eu noto isto muito em mim, que não consigo ficar na mesma zona de conforto por muito tempo. Ok. Então, quando alcanço um certo nível em que eu sinto que já domino a matéria na qual eu estou exposta, tenho sempre... É como se tivesse um bichinho dentro de mim que diz, vai um bocadinho mais além. pouco mais. Eu preciso de um desafio que seja diferente daquilo que eu estou habituada a ver no dia a dia. Ok. Então, e é algo natural, não é algo que eu faço muito esforço para ir atrás. Ok. É por isso que, se fores a ver a minha jornada profissional, é muito difícil de tu encontrares um padrão Ok. do que é que realmente eu estou a tentar seguir. Ok. Mas tem uma lógica por trás disso e acaba Ok. tendo relação, porque pode até não ser uma lógica a nível técnico, no sentido de quereres linkar ao curso de engenharia informática, mas nós vivemos num mundo muito volátil, muito complexo e ambíguo, em que hoje em dia não é só evolução pelo curso que tu fizeste, mas tens também evoluções pelas habilidades que tu vais adquirindo. Ok. Então, vais brincando, fazes um jogo de cintura com as habilidades que tu vais adquirindo e acabas estando exposto a um mundo diferente. E eu também tenho a perfeita consciência que não conheço todas as áreas Ok. que o mundo tem, que as pessoas podem explorar. E são coisas que eu só vou tendo visibilidade à medida que eu vou me expondo, quer seja através da leitura de livros, quando converso com terceiros, ou quando participo de conferências no ambiente corporativo, ou mesmo no ambiente de trabalho normal. É quando nós vemos que sempre, diariamente, praticamente, tens sempre conteúdos novos que vão surgindo. De tempos em tempos tem áreas novas que vão surgindo. Se formos a ver, há alguns anos, nós nunca ouvíamos falar de Product Management. Ok. Então, são conceitos novos que vão surgindo, mas se calhar não é porque seja uma matéria nova, mas virou uma matéria de estudo por causa da relevância que acabou tendo na sociedade. Ok. Então, acho que foi uma breve, aliás, breve não, mas foi uma longa introdução daquilo que é a Sheila, né? Nós aqui gostamos... Ok, o objetivo do nosso podcast mesmo é revelar por completo aquilo que são as experiências ou aquilo que foi o início dos grandes profissionais na área de tecnologia, né? Mas antes disso, nós gostamos de entender como é que, se calhar, esse profissional chegou até essa área, ok? Então, tu tiveste aquele teu momento em que tu te deste conta que tinhas que fazer mais pelas pessoas que estavam ali próximas de ti e por ti particularmente, né? Mas como é que foi? Foi tipo, tu estavas no teu ensino secundário? Ou tu já... Quando é que surgiu, em termos cronológicos, esse teu goal? Tipo, eu tenho que acordar e tenho que fazer isto, tenho que tomar essas direções. Ok, vamos voltar um bocadinho lá para trás, bem para trás. Eu sou muito preguiçosa. Da natureza. Então, eu lembro que a minha mãe sempre dizia: minha filha, tu tens que estudar, porque se a escola não der certo, não vai prestar. Então, eu já fui crescendo com esta mentalidade que se a escola não der certo,
Eu não vou ter outra saída. Ok. Tu tens pessoas que não são muito orientadas para estudo no âmbito acadêmico, Ok. mas têm uma inclinação para gerir negócios por conta própria, sem passar por escola, ensino superior, Ok. mas elas conseguem desenrascar e conseguem se virar na vida, até crescer e até abrir muitas fontes de rendimento para várias pessoas. Ok. Então, essa não era a minha inclinação. Eu, quando criança, eu precisava de algo que fizesse uso da minha inteligência. Ok. Mas no âmbito acadêmico, eu não tinha mais chances de ser bem-sucedida. Então, sempre fui daquelas estudantes que tinha boas notas, muito regrada, bem estruturada. E quando chegasse a casa, tinha sempre esta parte de trabalhos de casa, eu sempre inventava algo, dói meu braço, dói cabeça, porque isso, aquilo. Então, eu já fui crescendo com a mentalidade de que a escola tem que estar certo. Ok. Então, de lá, não sabia que ia chegar até onde cheguei hoje, nem sabia que iria fazer o curso de Engenharia Informática e Telecomunicações como licenciatura, até porque na altura eu nem sabia o que era isso, não tinha noção deste curso. Ok. Já quis ser advogada, já quis ser médica, até um ano antes de eu ingressar para a universidade, eu estava ciente que eu queria fazer medicina. Ok. Então, eu só troquei de curso no dia que fui fazer a inscrição na UEM. Ok. E foi na hora mesmo, mas não era algo que eu tinha em mente seguir a jornada de informática ou tecnologia. Ok. Então, quando tu dizes preguiçosa, estava a falar de preguiçosa em termos físicos, para os trabalhos preguiçosa em termos de trabalhos de casa. Ok. Então, tudo que envolvesse trabalhos, como tu dizes, trabalhos braçais, trabalhos físicos, não era comigo. Tua mãe, sabendo disso, te alertou. Tipo, minha filha, o mundo não é só batata frita e guaraná. Ok. Mas antes disso não tinha... nunca tiveste antes nenhum contato com a informática? Nunca. Então, de paraquedas? A primeira vez que eu mexi num computador, eu estava na 12ª. Ok. Yeah. E não foi aquele ápice, tipo... Não foi mexer no computador na perspectiva de querer entender como é que funciona. Não, é porque eu tinha um trabalho por fazer. O meu pai ajudou-me, digitalizou metade do trabalho e eu fiz a outra parte. Então, eu comecei a ter mesmo exposição a esta área quando entrei para a faculdade. Então, nem sempre é porque é um bichinho que vem contigo desde a nascença ou que foste adquirindo quando pequeno. E olhando para como eu comecei, era muito improvável que eu fosse... Hoje, que eu fosse evoluir da forma como eu evolui. Ok, nice. E depois, quando tu entras na faculdade, conheces aquele mundo da coisa da engenharia? E como é que foi? No início foi um choque. Era muito fácil lidar com cadeiras que eram familiares para mim. Quando comecei a estar exposta à programação, é onde a coisa começa já a ver a realidade. Que eu fiquei tipo, isto não é matemática, é física só. Então, eu lembro que no início eu tive problemas muito sérios da programação, porque para mim era um mundo novo. Eu não fazia muito esforço para captar matérias, mas na programação eu tive que doar boa parte do meu tempo para perceber vários conceitos e até para conseguir pensar de forma estruturada e de forma lógica. Mas depois correu tudo bem. Tive que me aplicar, porque eu sempre pensava, se isto não der certo, eu não sei o que vai acontecer comigo. Então, tinha que fazer este investimento em termos de tempo, em termos de aplicação mental, aplicação emocional. E assim foi a jornada. Então, a programação... Tu estudaste na UEM, né? Não. Eu comecei... Gostava de ter estudado na UEM, mas não consegui entrar para a UEM e fiz o curso no ICTC. No ICTC, foi no ICTC, eu já havia visto isso. Então, chegaste lá, encontraste a programação. Encontrei a programação. E a professora era uma russa, então já podes imaginar. A disciplina, o rigor e... Eu odiava aquela professora no início. O nome dela era Tatiana Kovalenko. No início, sério, no início eu odiava aquela professora, mas quando comecei a captar a lógica da coisa e comecei a evoluir, eu já sentia muito orgulhosa pelo fato de estar
na minha zona de conforto ou estar a dar-me bem quando estamos a falar de alguém que era muito rigorosa. Ok. Então, aquilo elevava um bocadinho a autoestima, porque, Sim. tipo, ok, é programação com a Tatiana Kovalenko. Então, tipo, like, and I'm nailing it. Era mais ou menos isso. Ok. E programação, naquela altura, vocês começavam como? Era introdução, era lógica? Tu começavas com a lógica, Yeah. porque eu acho que era a parte que acho que muita gente apanhava um bocadinho de choque, né? É pensar de forma estruturada. Então, no início, acho que por um semestre inteiro nós nem programávamos usando computadores. Programávamos no papel. Ok. Né? Do papel é que um semestre depois é que já começavas a transcrever aquilo que tu fazias no papel para escrevias o código mesmo no computador, usando as ferramentas que estavam à disposição, e depois já começar a vir um montão de bugs, porque o teu código, na verdade, não funcionava. A minha jornada no ICTC, conforme disseste no início, é licenciatura em Engenharia Informática e Telecomunicações. Então, não se cingia somente a componente de informática. Tinha também a componente de telecomunicações, que é o que eu acabei seguindo depois da minha formação. Tu foste mais para telecomunicações. Sim. Fazíamos o curso, íamos pelas duas vertentes, mas no final, depois tu escolhias qual é... Não no final do curso, quando saísses da faculdade, é que já escolhias ou em que área apareciam mais oportunidades para tu concorreres no mercado de trabalho. Agora, eu tenho certeza que os estudantes já escolhem antes onde é que eles querem, qual área que eles querem investir mais, se é informática ou se é telecomunicações. Eu, em particular, eu acho que preferia o modelo antigo, porque eu, quando entrei para o curso, eu não tinha noções do que eram telecomunicações. Telecomunicações, para mim, era rádio. Só rádio, FM, era aquilo. Era a noção que eu tinha, tipo, do que é telecomunicações. Mas quando tu estás exposto àquele mundo, tu acabas vendo que é muito mais do que nós temos noção ou do que nós pensamos que conhecemos. Então, o fato de eu ter estado exposta aos dois mundos, eu pude beber das duas áreas e ver em que área eu tinha mais enquadramento. Que é... Sem. E garantiu tomar uma decisão mais consciente. Né? Garantiu-me até porque eu, no início, no final um bocadinho antes do final do curso, eu concorri para uma bolsa, acho que eu estava no 2º ano, e essa bolsa, para além de pagar os meus estudos, também obrigava-me a fazer o estágio pré-profissional. Então, em todas as minhas férias, eu tinha que estagiar. E eu estagiava na área da informática. E não sei se foi pela experiência que eu tive na altura, pela exposição que eu tive, e comecei, era IT Service Desk. E eu não gostava daquilo. Começaste mesmo de baixo, então, eu não gostava daquilo, mas não era por causa da natureza do trabalho em si, mas era por causa das pessoas com quem eu tinha de lidar quando viessem para resolver os seus problemas. Depois parecia que não respeitavam as pessoas que estavam ali a tentar resolver o problema. Então, como eu não tive um preparo emocional e eu já estava a apaixonar-me pelas cadeiras de telecomunicações, eu já sabia quais eram as possíveis áreas que eu poderia seguir depois de terminar o curso. Então, eu fiquei tipo, não, this is not for me. Então, esse foi a tua primeira experiência profissional? Foi a minha primeira experiência, a minha primeira exposição profissional. Profissional. Então, durante a academia, tu não chegaste a espreitar um bocadinho, estavas toda concentrada nos estudos? Eu era obrigada a estar concentrada nos estudos, porque o contrato que eu tinha com a entidade que patrocinava os meus estudos é que eu não podia envolver-me em atividades laborais com nenhuma outra empresa, não podia tirar notas abaixo de 14, se porventura eu tivesse médias abaixo de 14, eu era obrigada a devolver todo o dinheiro que eles investiram em mim. Então, do valor que eles pagavam mensalmente, para além dos estudos, eu juntava o dinheiro e eu, quando assinei o contrato, eu não falei para os meus pais que tem essa cláusula. Tipo, se alguma coisa der por torto, todo o dinheiro que eles investiram por mim, em mim, aliás, nós teríamos de devolver. Eu acho que se eu tivesse dito isso no início, seria um não, mas, mas eu acabei tomando o risco sozinha e não falei nada. Só que do dinheiro que eu recebia, eu juntava sempre, que era para, se porventura alguma coisa acontecer, vai dar para minimizar. Então,
eu tinha mais uma pressão por cima da pressão que eu tinha, que era de eu tenho que conseguir fazer isto e de grande forma. Ok, então tu começaste no ICC naturalmente? Naturalmente. E depois concorreste para uma bolsa que atualizou ou minimizou alguns custos? Sim. Ok, e essa bolsa... E os meus pais ficaram muito felizes na altura, porque na altura o ICC cobrava em dólares, né? E eu sabia que os meus pais estavam a fazer eu vou dizer, era um investimento que eles estavam a fazer pela minha educação, mas eu sabia que o valor também faria diferença se não tivessem que tirar para patrocinar ou para investir nos meus estudos. Então, quando a oportunidade veio, eu digo que ficaram felizes, não necessariamente porque estavam a reduzir custos, mas por saberem que, olha, fui capaz de conseguir ser selecionada na aplicação que fiz. Mas se eu dissesse que se algo der para o torto... Tipo, tu voltavas para o zero? Se algo desse, se tu não cumprisses uma das cláusulas? Eu continuava, mas eu teria que devolver o valor que eles investiam. Então, eu já não me recordo quanto era a mensalidade na altura. Então, fazes o valor da mensalidade que eles pagaram durante o período desde que o contrato começou, mais o valor que eles davam como mesada todos os meses. Então, tinhas que somar e devolver. E depois isso ia sobrar para os teus pais. Isso, estava muito claro. Estava muito claro. Ok. Fine. Ok. Nice. Então, primeira experiência, estágio. Depois disso, foi quando foste para... Sim, depois do estágio, depois de terminar o curso, era suposto que eu fosse trabalhar para esta entidade que patrocinou os meus estudos. Entretanto, sinceramente falando, eu não sei o que aconteceu, mas eu fiquei à espera que eles me ligassem e eu estava tão convencida que iria acontecer, porque eu defendi com uma das melhores médias daquele ano, aliás, uma das melhores notas da defesa daquele ano. Então, eu estava muito convencida que em 2 meses eles iam de ligar. Então, sempre ficavam tipo, não, vamos de ligar, daqui a 2 meses tu vens começar. Mas eu já saí da faculdade com sede, de querer estar exposta a ambiente empresarial, de querer trabalhar, de querer sair de casa e dizer que vou para o escritório. Então, como não ouvia nenhum feedback por parte deles, comecei já a querer me aventurar. Foi quando comecei a procurar emprego e um ex-colega liga-me um dia a dizer, olha, Ana, estás à procura? Eu sim. Então chamaram-me na Huawei. Foi onde eu comecei a minha carreira profissional na área de telecomunicações. Quando eu começo a minha trajetória na Huawei, eu acho que uns 2 meses depois, a outra entidade, que na altura era a Mosal, né? Liga-me. Então, tipo, ok, girl, tu vais começar aqui. Eu fico, não vou. A sério. Quebra de contrato. Mas também foi falta de maturidade da minha parte, mas eu estava tão convencida que a outra entidade iria assumir o risco. Porque foram meses depois de eu começar a minha jornada na Huawei e eu sabia que eu estava a performar de forma satisfatória. Quando tu sabe, eu sabia que eu estava performando de forma satisfatória. E o segundo ponto é que haviam poucos recursos na altura, moçambicanos, na área em que eu estava. E a maior parte eram chineses. E eles precisavam de ter este balanço entre moçambicanos, chineses, e para voltar a encontrar uma outra pessoa, para formar, ensinar, que poderia até ter ou não ter o mesmo nível de energias, ia levar o seu tempo. Então, eu fui dando as minhas respostas, fui fazendo os meus moves, de forma imatura, sim, mas tinha uma lógica que eu havia aplicado. They will bite, né? Se alguma coisa acontecer, tipo, eles vão... Eu tinha plena certeza que havia de acontecer isso, mas quando não consegui cumprir o contrato, eu acho que o fato de eles terem levado muito tempo a me ligar, a minha justificação eu fiquei muito tempo sem trabalhar e eu precisava de pagar as minhas contas. Então, acho que eles ligaram-me 6 meses depois de eu terminar o curso. Então, eu usei essa justificação. No início deu um bocadinho de problemas, mas eles depois perdoaram a dívida e não cobraram nada. Oh, nice. E tu estavas, tipo, se cobrassem a dívida, a eu Huawei estava pagaria? assim, porque a Huawei pagaria, mas não houve nenhum contrato com a Huawei. Eles nem sabiam que eu estava na condição em que eu estava naquela condição. É por isso que eu digo, foi muita imaturidade da minha parte, mas na minha cabeça era lógico. Que eles iam aceitar. Nice. Então, tu entras na Huawei como? Eu entrei na Huawei
como, eu não sei como traduzir isto para Aqui português, tá mas é escrito- Radio Network Engineer. O que eu fazia? Nós falamos hoje cedo, right? Sim. Teclamos no WhatsApp. Uhum. Não mandei-te uma mensagem, mas falei contigo, liguei-me, Sim, certo? falamos, exatamente. Então, para tu seres capaz de falar com alguém, tu tens que fazer uma chamada. Exatamente. Então, o meu trabalho era planear onde essas estações de rádio, base, que que o nosso celular conecta-se aí. Era basicamente, em palavras leigas, permitir que os clientes conseguissem fazer chamadas e tivessem uma qualidade agradável durante a comunicação, garantir que as pessoas também pudessem navegar na internet com uma velocidade que fosse satisfatória. Ok. Então, eu era responsável primeiro por planear onde... Na praça chama-se antenas, né? Mas nós sabemos que não é uma antena, aquilo é uma estação de rádio base. Então, onde as estações de rádio base deviam estar colocadas, Ok. fazia uma parte das configurações dessas estações, era responsável também por... mas estou a falar das configurações iniciais. Então, depois da estação estar a funcionar, era também responsável por monitorar a performance dessa estação, Ok. garantir a optimização. Então, eu sabia medir o meu trabalho, porque só de saber que as pessoas conseguem comunicar-se, conseguem fazer uma chamada numa determinada área, I knew it was my job. Oh, fine. Era parte do meu trabalho. Yeah. Ok. Então, estás a falar de Huawei como... Huawei era o quê? Huawei é uma empresa de telecomunicações, só que nós conhecemos o Huawei só como... A maior parte das pessoas conhece o Huawei só como telemóveis. Ok. Né? Então, eles têm... O Huawei é vasto, não tem só a componente de telemóveis, tem também, oferecem serviços de redes de telecomunicações e também mesmo redes no âmbito informático. Então, a Huawei era responsável era o provedor, assim posso dizer, de serviços e de equipamentos da empresa que a posterior foi servir, que era a Vodacom. Então, todo o sistema de antenas... Ok. É a Huawei que faz a fazia gestão. a gestão. Ok. Era a Vodacom que fazia a gestão, mas o supplier era a Huawei. Nice. Isso eu não sabia. Então, nem eu sabia antes de entrar para o mundo. Então, quando eu comecei a ficar exposta àquilo, comecei a apaixonar, porque eu já começava a ver que para as pessoas conseguirem comunicar-se, não é simplesmente ligar um botão. Que aquela antena ou aquela torre que as pessoas veem na praça ou na rua, não é só uma torre que depois em cima tem uma antena. Há um conjunto de elementos que são colocados juntos, transmissão, né? Tipo, há um conjunto de elementos que devem ser propriamente configurados, integrados, de tal maneira que uma chamada possa acontecer. Ok. É um mundo muito bonito. É? Então, É. tipo, estás a falar daqueles são os repetidores, né? São antenas, aquelas grandes... aquelas antenas. As torres, As as torres. Numa torre, tu tens antenas, tens a estação de rádio base, depois tens o sistema de transmissão em si, porque as antenas também são conectadas, não é só uma antena ali. Ok. Tens o sistema todo de transmissão e que tudo aquilo tem que ser muito bem configurado, muito bem integrado para garantir que há roteamento das chamadas, há roteamento dos sinais. Yeah. Ok, então tu tinhas de ter conhecimento de redes de computadores. Não Elas a têm redes de comunicações. comunicação, não de computadores, o importante ali era redes de comunicações. Ok. Mas não era, eu tinha que saber sim como é que, por exemplo, funciona uma chamada end-to-end. Ok. Desde o momento que tu ligas o teu telemóvel, quais são os sinais que o teu celular envia para a rede, que tipo de mensagem, que tipo de respostas o teu celular tem que receber. Porque isso fazia parte de todo o processo de optimização. Se porventura alguém dissesse que a rede não está boa, a rede não está boa é para quem está fora. Para quem tem que resolver o problema, tem que entender o que não está bem na rede. Então, tu tinhas que saber como é que funciona o fluxo de comunicação em si, end-to-end. Yeah. Então, tínhamos que estudar aquilo e depois monitorar os sinais. Ok, aconteceu isto na hora X. Tu vias que, normalmente, depois deste step, é suposto a estação de rede base mandar para o receptor ou para o terminal, que é o teu telemóvel, esta mensagem, ok, esta mensagem não entrou, tipo, não foi enviada, o que aconteceu? Depois, podia haver casos em que tudo podia até estar bem, mas tinhas que ver já as configurações. É um mundo muito complexo e que nos forçava
a estudar, porque o que tu aprendeste, por exemplo, ontem, daqui a 3 meses podia não ser efetivo. E uma das coisas que eu gostava na empresa em que eu trabalhava na altura é que eles também tinham uma academia. Então, praticamente tu seres formada por chineses que estavam a liderar o mercado das telecomunicações era um big win. Né? Então, fazeres parte, obviamente que na academia, para muitos de nós cá em Moçambique era online, mas ainda assim era um big win porque estávamos expostos a um tipo de material que nem todo mundo tinha o privilégio. Sim. Nice. Então tu tinhas que entender sobre espectro, essas coisas. Tudo isso. Ok, fine. Então... É um mundo. E mesmo assim, te garanto que não era guru. Ok. Então, mas de uma forma geral, assim, só para fechar esse tema, porque eu acho que se fores para cavar só por esse tema, podemos fechar todo o podcast. Então, de uma forma geral, quais seriam, se calhar, as habilidades técnicas, do modo geral, que alguém teria que ter para estar nessa área de rádio? Para executar essa atividade que tu tens também a fazer? Primeiro, eu não gosto muito de dizer quais seriam as habilidades que a pessoa teria que ter, porque eu quando entrei não tinha nenhuma. Né? Mas eu acredito que habilidades técnicas tu aprendes desde que tenhas pelo menos a base. Obviamente que não vais pagar um médico e mandar para aquela área, porque há linguagem, há um ABC que a pessoa também já tem que conhecer de base, né? Então, eu acredito que o primeiro é estar exposto àquele ambiente, tendo um background técnico ou um background da área. É muito fácil pegar se houver um bocadinho de esforço e hard working também. Isso não podemos ignorar. O que eu aprendi naquela altura, Arley, evoluiu muitos anos para o que eu deixei quando saí da área. Porque a cada dia são novas tecnologias. Então, tu tens que também estar constantemente atento aos lançamentos de novas tecnologias. Tens de estar constantemente atento à evolução tecnológica. Então, se consegues estar atento a essa evolução, consegues colocar boa parte do teu tempo e investires em perceber como é que aquilo se aplica em termos práticos e investires em ti também para seres bem-sucedido naquela área, acaba sendo... não diria que... não seria impossível tu te dares bem na área. Nice. Então, qual foi, se calhar, a influência que teve essa tua primeira experiência para a segunda experiência que tu tiveste? Primeiro, como é que tu sais da Huawei para a Vodacom? A Huawei me expôs muito. Quando eu falo de expôs-me, é mesmo na perspectiva de o nível de accountability que eles davam aos colaboradores, ainda que não fosse com a intenção de te expor, tu tinhas que aprender várias matérias e tinhas que conseguir... Eu era júnior, mas o trabalho que fazia não era de um júnior se eu tivesse que comparar com uma outra pessoa que estivesse numa outra empresa que não fosse daquela natureza. E quando falo de não sou eu, sou Sheila, é a cultura da empresa, é a forma como a empresa operava. Então, porque eu já lidava com a outra entidade empregadora que era a Vodacom, e estava-se numa fase em que o valor do dólar subiu. Então, o valor que a Huawei pagava, aliás, o valor que a Vodacom pagava para a Huawei, automaticamente também ia aumentar, então seriam mais custos para a empresa. E na altura éramos poucos profissionais moçambicanos que tínhamos domínio dos sistemas da Huawei. Tu tinhas vários, os que vinham da MCL, por exemplo, que conseguiam entender a linguagem técnica, mas dominar a Huawei, os sistemas da Huawei nem todos tinham. Alguns conheciam Ericsson, Sony, por aí vai. Mas tipo, o Huawei em si eram poucos. Né? Então, eles estavam numa fase em que queriam reestruturar a equipa técnica e parte das pessoas que tinham domínio éramos nós, os poucos, os privilegiados da altura. Então, foi muito fácil termos este convite para participar desta nova jornada que a Vodacom já queria. Então, foi numa altura que a Vodacom queria minimizar os custos.
Ele estava numa fase de reestruturação, na verdade, Reestruturação. de querer empoderar um bocadinho mais a equipe técnica e ter uma equipe técnica que não fosse só Huawei, porque acho que 80% da equipe técnica era Huawei. Na área em que eu fazia parte, que era planeamento e otimização de redes. Né? Então, o fato de terem pessoas que conheciam os sistemas já dava-lhes também um bocadinho mais de autonomia para também poderem operar nos próprios sistemas sem depender de terceiros. Ok. Yeah. Então tu entras na Vodacom para fazer a mesma coisa Eu que fazias entro, na Huawei. exatamente, eu só mudei de pagador. Ok. Na verdade, só mudou quem pagava meu salário. Então, Ok. depois continuei a fazer a mesma coisa, mas obviamente que acabei estando exposta a um outro ambiente, porque é diferente quando tu és supplier e quando já fazes parte da empresa na qual tu servias antes. Ok. Fui tendo um bocadinho mais de exposição e vendo quais eram as áreas do business, como é que o negócio funcionava em si. Comecei a ser um bocadinho mais curiosa em ver como é que o negócio da outra empresa funcionava. Ok. E lá fiquei, acho que foram 2 anos. Mas como eu disse no início, eu tenho um sensor cá dentro que depois de um tempo, it's like, girl, you need more, né? Ok. Nem é necessariamente porque já consegui sugar todo o juice que ainda tinha, mas chega uma altura que eu sinto-me mesmo desconfortável e quero algo a mais. Ok. Mas na altura eu ignorava muito esta voz. O que faz-me mudar dentro já da Vodacom para uma outra área é porque eu precisava de dinheiro, se eu tiver que ser honesta, né? Ok. Eu precisava de dinheiro, não vou... E na altura eu sabia que a única forma de poder ter um aumento salarial seria ou via promoção, ou se eu saísse da empresa, ou se eu fosse pedir um aumento salarial, mas que as chances disso acontecer eram quase nulas, né? Ok. Porque eu também conhecia as políticas. O aumento salarial não é só quereres, tipo, tem que acontecer uma mudança no escopo do teu trabalho. Ok. Então, eu comecei já a preparar-me para também estar pronta a agarrar futuras oportunidades. Foi Ok. quando eu fui fazer a minha pós-graduação. Ok. Então, como é que eu decido qual curso vou fazer? Eu não sabia para que área eu queria seguir, mas eu sabia que eu não queria estar a fazer aquele trabalho mais. Ok. Então, mas também não sabia para onde eu queria ir. Quando comecei a investigar quais eram os cursos que estavam a ser aclamados na altura e que tinham chances de ser bem-sucedidos nos próximos anos, encontrei já esta denominação, gestão de projetos, gestão de produto. Vi gestão de produto, isto aqui não me parece ser grande coisa, porque também era Na algo altura, novo, sim, na na altura, altura, exatamente, porque depois fui fazer, não é mesmo? Fui estudar, né? sim. Mas então, na altura, fui fazer já a pós-graduação em gestão de projetos. Ok. E ao terminar a pós-graduação, na empresa que eu estava a trabalhar na altura, lançam uma vaga. Era assim como tu fazias para poder ser promovido ou passar para uma outra área. Ok. Lançam uma vaga que é do Sales Technology. Ok. E, sinceramente falando, eu não entendi nada daquele job description. Mas eu olhei, apeguei-me aos skills que eles procuravam. Ok. Eu tenho isto. Eu, quando olho para uma oportunidade, eu não preciso de ser 100% fit. Ok. Não foco muito no aspecto técnico da coisa, mas foco nos skills que eles procuram. Porque eu sei que eu tenho uma capacidade de aprendizagem muito flexível e rápida. yeah. Exatamente. Desde que eu tenha o material necessário, I know I'm gonna learn it. Yes. Então, é mais por aí. Então, quando vi o que eles procuravam no profissional, as habilidades, que tipo de background eles procuravam, eu was like, ok, deixa-me tentar. Yeah. E consegui entrar. Ok. E saio já da área técnica, do technology, e passo já para do business. É aí onde eu comecei passei para uma outra área que era um mundo diferente do que eu estava habituado. Ok. Lá eu falava aspectos completamente técnicos. Aqui eu tinha que falar 80% business, 20% técnico. Ok. Então, forçou-me também a ter que estudar um bocadinho mais indicadores de performance que o business, que a equipa do commercial tem que monitorar, blá, Ok. blá, blá, blá. Ok. O título da vaga em si, quando olha Sales Technology, não diz Yeah. muito, é muito Yeah. complicado de perceber, mas esta posição abriu-me as portas para o mundo de gestão de produtos. Ok. Porque eu era responsável por implementar uma solução
tecnológica que fosse ser um alicerce para a equipe de vendas, né? A ideia era reduzir o número de fraudes, monitorar as vendas, era como se fosse, é mesmo uma aplicação... Um management system, se calhar. Exatamente. Ok. Era um Salesforce, mas tínhamos que construir mesmo do zero, que tinha que ser customizado à realidade da empresa e do negócio, da área do commercial neste caso. Okay. Então, dava-te uma visão do que acontece no mercado, okay. Daquilo que são as tendências que a empresa quer alcançar. Okay. Dava também visibilidade do estoque existente, do estoque que saiu. Estoque, produto físico da empresa? Produto físico Celulares, da empresa. se calhar. Celulares, recargas, nessa perspectiva. Okay. E mesmo do material de marketing que nós vemos, aquelas sombrinhas, aqueles bibs que são aqueles coletes que os vendedores de crédito usam. Okay. Então, aquilo, a equipa de marketing é que fazia a gestão. Mas esta aplicação, assim posso chamar, dava-te uma visão de 360 graus. É do material que temos à disposição, tanto de venda como também de marketing, o que saiu, o que entrou, quais foram as vendas, e ajudava também no processo de reconciliação. O objetivo disto era garantir que a empresa estivesse on top e no controle de tudo que fazia parte da equipa do commercial, mas que servisse o mercado informal. É fácil tu fazeres track quando falas de lojas, mas quando estás a servir os street vendors, lá é mercado informal, tu não andas com um POS, é muito difícil, tens que confiar tipo, que alguém está a escrever algo, cada revendedor escrevia as suas notas no seu próprio papel, depois fazia relatórios de forma manual, então facilmente tu podias perder noção do que o cara lhe vendeu de facto. Okay. Era muito fácil as coisas ficarem perdidas ou até fraudes acontecerem. Então, este sistema vinha que era para tentar organizar o que acontecia no mercado informal. Então, é o que eu fazia. E a forma como eu fui introduzida é que disseram-me que era para ser gestora de projetos. Okay. Mas aquilo não tinha nada a ver com gestão de projetos, de acordo com aquilo que eu havia aprendido quando voltei a estudar para fazer a pós-graduação. Okay. Foi quando eu comecei a investigar mais, descobri este conceito de gestão de produto, na perspectiva de conceitualizar um produto de raiz, né? Buscar insights, ver que features deves construir, todo o sistema de priorização, o que é importante sair neste momento. Comecei a estar exposta aos conceitos de MVP, and so on. Então, comecei já a entrar para o mundo de produtos, mas assim, de forma muito, muito tortinha, porque e a pressão que eu tinha de entregar o sistema para o qual eu fui contratada para fazer, não me dava tempo nem sequer de estudar, mas o pouco tempo que eu tinha e as conversas que eu ia tendo com os colegas na altura deram-me esta exposição de, ok, tem muito mais aqui. Isto abriu-me mais a mente que o que eu achava que eu soubesse, o que eu achava que eu sabia no mercado de trabalho não era suficiente. Havia um mundo de oportunidades que eu ainda não estava exposta. Então, explorei todas as oportunidades que vieram naquela área e, por causa da performance que eu tive, recebi um desafio que era de liderar a equipa a nível comercial que lançou o 4G. Ah, é? Sim. Nice. Primeiro, ok, vamos por aí. Nesse tema vamos passar por aí, provavelmente. Mas ainda no desenvolvimento dessa solução, né? que era o sistema para a gestão dos comerciantes, se calhar, né? Não, gestão... Essa solução. Né? A solução é mesmo para gerir toda a atividade do mercado informal. Ok. Sim. Então, ainda nesse produto, nessa solução em si, em particular, qual era o teu posicionamento? Tu eras conceptualizadora? Tipo, tinhas que conceber a ideia? Eras project owner, project manager? Eu era product manager, só que eu não sabia dar o nome correto à coisa. Okay. Depois de perceber os conceitos, depois de estar exposto ao mundo dos produtos, ficou muito claro que o meu trabalho era mesmo de product manager. Okay. Não de project manager, conforme
Havia uma mascarada. Havia uma mascarada, mas na verdade nem foi intencional, era porque era um conceito não muito comum naquela altura. Okay. Então, mas eles sabiam que queriam alguém que fosse materializar aquela visão. Okay. Então, todo o trabalho de identificar, primeiro de refinar a visão que queria se alcançar, né? De poder ir buscar insights para construir ou para se desenhar e desenvolver algo que fosse útil para a audiência na qual queríamos servir. Também estava sob o meu portfólio. Identificar o que realmente nós temos que entregar numa primeira fase, na segunda fase, na terceira fase, e montar todo o backlog era o meu trabalho. Então, não era eu, obviamente, quem codificava, e não é suposto ser o gestor do produto a fazer isso, ou o product manager a fazer isso, mas tinha uma equipa que trabalhava nisso. E na altura... Mesmo. Como? Desenvolvedores. Sim, na altura era o sistema... Era meio que... Então, eu trabalhava diretamente com eles e... Então, aqui estamos a falar com uma das raízes da Vodacom, antes mesmo de começar e ter essa estrutura tão organizada hoje em dia. Não, tens duas perspectivas. Tens produto, por exemplo, hoje hoje, por exemplo, quando tu fazes uma recarga, quando tu compras uma recarregas o teu telemóvel, compras, por exemplo, uma oferta de dados, aquilo é um produto, né? Por exemplo, compras uma recarga, convertes, por exemplo, numa oferta que a Vodacom ou a MCL ou a Mega, aquilo é um produto. Cada nome que tu veja ali de frente, tipo top offers, platina, cashback, né? Oferta de 500 megabytes, né? Cada aquilo chama-se, é um produto. Há um sistema por detrás daquilo. A minha perspectiva não era naquele âmbito. Era produto também, mas numa outra que era orientada para vendas e não para consumidores finais. De certa forma, uma ferramenta para... Era uma ferramenta, exatamente. Uma mas, ferramenta interna. Obviamente, tinhas que tratar aquilo como um produto, né? Ok, good. Então, essa foi a tua transição? Essa foi a minha transição para o business. Yeah. Então, porque o produto, depois de eu terminar, nem terminei, mas foi tipo 80% da caminhada, é quando eu recebi o desafio já de abraçar a outra parte que era prioridade para a empresa naquele momento. Ok, good. Então, ficas ali uma especialista em Sales Technology. Fiquei ali, Sales Technology. E aqui logo ficas sênior? Já era sênior, specialist. Tu concorreste já como sênior? Eu, sim, saí de specialist e concorri logo como specialist. Como sênior? Como sênior, sim. Ok. E depois vais para uma outra área que é... Também fazia parte do commercial. Então, o que acontece é que quando eu recebo um novo desafio, que era de liderar a nível comercial o lançamento de 4G, na altura, aquilo era novo. I was like, what is this? Mas a validação que eu fui tendo e ouvir que tu és capaz, não estás sozinha, deu-me também tipo um certo empoderamento e de certa forma também uma pressão psicológica, porque eu meti na cabeça que eu não posso falhar, é tanta confiança que colocaram em mim que eu não posso decepcionar. Chegou uma altura que a forma como as operações iam correndo no projeto que eu estava a liderar não me dava, como é que se pode dizer, não fazia muito sentido estar na área em que eu estava a servir. Era tudo uma divisão, a mesma divisão, mas existia um outro departamento que enquadraria melhor, seria o enquadramento do que eu estava a gerir, fazia mais sentido estar num outro departamento. Então, mudou-se a estrutura, eu saí da área em que eu estava, que era Sales Technology, e passei para um outro departamento também a nível do business, ou a nível da área comercial, e mudou-se o nome da área para Data Growth. O que se fazia nessa área? Era mesmo fazer crescer a carteira de clientes que usam dados móveis. Então, no meu âmbito, como a última tecnologia que nós tínhamos era 4G, era garantir que migrávamos todos os clientes que ainda usam 3G para 4G, quer seja mudando cartão, trocando o telemóvel, identificando áreas em que nós temos que optimizar a rede, colocar novas torres, e para clientes que ainda não fossem ou não estivessem expostos a internet, assim, dados móveis, eu tinha que criar estratégias para garantir que
essas pessoas também pudessem entrar para este mundo de navegar na internet. Então, o posicionamento era estratégico, era comercial, era marketing? Não. Era mesmo de pensar em estratégias e eu trabalhava diretamente com equipas de marketing, trabalhava com equipas de vendas, trabalhava com equipa de produtos, porque é toda uma estrutura que eu era responsável por montar. Então, era identificar o que eu preciso fazer para garantir que eu consigo crescer a minha carteira de clientes. Era muito no nível estratégico. Se em alguns lugares, por exemplo, tu vias que é uma questão só de awareness. Aí entrava também a equipa do marketing, que era para materializar aquilo que eu quero implementar. Okay. Em alguns lugares é uma questão mesmo de fazer um market attack e fazer-se vendas já voltadas. Okay. Aí eu tinha que engajar com as equipas de vendas para ver que tipo de campanhas podem ser feitas em uma determinada área. Okay. Para outros, era uma questão, alguns tipos de clientes, tu vias que era uma questão educacional. Aí eu tinha que criar com as equipas responsáveis material que mudasse a mentalidade dos clientes e educasse-os de forma que eles pudessem usar aquilo que eu quero que eles usem de forma sustentável. Okay. Depois também tinha que lidar com a equipe técnica, lá de onde eu saí, que era para poder dizer onde exatamente eu estou a ver um grande movimento de clientes que não tem rede, mas que tem todas as condições possíveis para serem grandes utilizadores de dados. Então, esses insights eu também dava a essa equipa e eles depois também faziam os devidos assessments e colocavam lá uma torre. Okay. Então, era mesmo no âmbito estratégico e em alguns casos, por exemplo, para reter clientes, porque Carla, tu podias migrar hoje, usares hoje e amanhã simplesmente reclamar, já não queres mais fazer parte daquele meio de ser utilizador 4G. Okay. Então, eu também tinha que trabalhar com as equipas certas para criar um plano de retenção de clientes. Okay. Então, há benefícios que tu, Arley, podias receber, mas que, por exemplo, a Sheila não recebia, porque eram só para ti. Ok. Ok. E a questão do o conhecimento técnico que te exigia isso nessa altura, qual seria? Eu tive um benefício, ou digo, fui a sortuda da vez pelo passado técnico que eu tive. Okay. Se porventura eu tivesse passado por este role de forma crua, não teria sido como foi. Okay. Então, eu tinha uma vantagem, acabei sendo uma estrela, assim posso dizer, porque eu conseguia já falar os dois mundos. Conseguia captar o que se pretendia no lado comercial, mas também conseguia estruturar a minha linguagem para expressar aquilo que eu quero alcançar com o lado técnico. Okay. Em algum momento acabei até sendo a ponte entre os dois mundos e eu acho que isso deu-me muita vantagem e graças a Deus que eu consegui aproveitar a vantagem que isso deu, minha exposição também que isso trouxe para mim. Okay. Há muita coisa que eu falava e era ouvida por causa da experiência que eu tinha de onde eu vinha. Então, isso conferiu-me também uma grande vantagem a nível de exposição, não só a nível nacional, como também a nível do próprio grupo. Ok. Nice. Um dos maiores temas que coloca em visibilidade quando hoje em dia, né, em visibilidade a nossa área IT, né, é a questão da transformação digital. Yeah. Que curiosamente foi logo o teu next step. Teu next step depois do coisa dessa de data growth. Quando é que tu sentes que data growth tu já extrapolaste o limite de data growth e tu precisas de migrar já para digital transformation ou é ainda daquela tua forma de procurar novas oportunidades? Não foi necessariamente sentir que já era suficiente, mas eu acho que foi mais uma perspectiva de uma oportunidade que surgiu. Okay. Então, vi a vaga, recebi alguns toques de alguns amigos, maybe you should try this. E quando olhei para o job description, eu olhei para aquilo, tudo era estranho. Okay. Porque não era... Again, tudo era estranho, mas then again, eu olhei para as habilidades que eram exigidas. Okay. E passei pelo processo de entrevistas e consegui entrar. Okay. São mundos completamente diferentes, mas o meu maior fator motivador é que eu queria uma experiência diferente da que eu estava habituada. Já eram 9 anos na indústria de telecomunicações. Okay. Eu queria expandir o meu portfólio profissional, porque também tenho ambições futuras. Okay. Então,
sair de telecomunicações para serviços financeiros me pareceu que fosse ser um bom move. Ok. Não só em termos de benefícios instantâneos, mas mesmo a longo prazo. Ok. Então, estar exposta a um outro mundo é o que fez-me considerar deixar a carreira que eu já estava a construir e o nome que eu já tinha na empresa em que eu estava e começar a aprender algo do zero. Ok. O que me conferiu vantagem para entrar para o Digital Transformation é que eu já vinha com um portfólio também de liderança. Ok. Então, eu não precisava, naquele momento, saber muita coisa técnica. Ok. Então, as habilidades de liderança e o mindset que eu também já tinha e a atitude que eu tinha para fazer as coisas acontecerem foi o que abriu minhas portas como Digital Transformation Manager. Ok. Yeah, na área da banca. Tipo, se for para te definir, hoje em dia tu és uma manager na área da IT. Tipo, hã? I would say I'm a leader. Yeah. Yeah. Tipo uma manager que explorou várias áreas técnicas, mas o teu denominador comum seria o management, Yeah, a área de gestão. é isso. E tu começas aí com Digital Transformation. O que é isso, transformação digital? Ok, transformação digital. Nós vivemos num mundo, conforme eu disse no início, que é complexo, é ambíguo, é dinâmico, muita coisa vai acontecendo e depois tens novas tecnologias que vão surgindo. Então, o fator inovação acaba contribuindo para ver se como é que as organizações podem captar valor das tecnologias que vão surgindo e aplicar essas tecnologias para oferecer algum ganho para os seus consumidores finais. Ok. Então, é usar aquilo que a tecnologia traz para alcançar de forma sustentável um ganho para os teus consumidores finais. Ok. Então, hoje, eu sou responsável por garantir que nós passamos produtos e serviços que antes eram oferecidos de forma tradicional para canais digitais. Ok. Então, se tu tens algum problema na área da banca, onde eu estou inserida hoje, com, por exemplo, produtos que vais, por exemplo, a um balcão, mas nós também temos canais digitais. Então, toda a experiência que tu tens no canais digitais é a minha área de atuação. Ok. Yep. Ok. Tu conseguires transacionar nos canais digitais faz parte da minha área de atuação. Tu teres uma experiência agradável no internet banking, usando aquele código USSD no teu mobile banking, é a minha área de atuação. Então, é responsabilidade minha também olhar para que tipo de soluções nós temos que trazer para garantir que os consumidores dos nossos produtos e serviços tenham uma excelente, como é que se diz? Tem uma excelente experiência. E é responsabilidade minha também garantir que trabalhamos com outras áreas, de tal maneira que consigamos melhorar no sentido de migrar produtos que são tradicionais. Aquilo que tu tens que preencher papel, os processos que ainda são tradicionais ou arcaicos, como é que nós podemos oferecer aquilo de uma forma escalável, que se queres escalar tem que se alcançar vários consumidores ao mesmo tempo, né? E o maior número possível tem que ser mesmo de forma digital e de forma conveniente para o cliente, ou seja, a qualquer hora, em qualquer lugar, também tem que ser de forma digital. Então, esse processo também de poder identificar produtos e serviços que hoje são oferecidos de forma tradicional, como é que nós podemos migrar? Há parte também que tem a ver com melhoria de processos que são tradicionais. Há vezes que tu nem tens que inventar muita coisa, não tens que criar robôs, não tens que criar muita coisa. Às vezes é mesmo melhorar um processo. Também faz parte do portfólio que eu olho por ele hoje. Yeah. Então, transformação digital, em outras palavras, eu diria que é tu usares todas as tecnologias que estão à tua disposição e usares também ideias novas, de tal maneira que tu consigas sair do tradicional para um modelo que te permita aplicar a tecnologia de tal maneira que tu consigas escalar o teu negócio e de forma sustentável. Ok. A minha visão até antes desse podcast era a transformação digital como
como uma atividade um pouco estática. Era, ok? Fico feliz que era. Mas hoje em dia, tipo, eu consigo ver, porque, sabes, eu tenho meu relógio. Tipo, transformação digital para mim era o seguinte, eu tenho meu relógio, aquele relógio que, Ok. que é analógico, ok? E transformação digital seria transformar aquele relógio em digital, Ok. ok? E a partir daí, a transformação digital já não é necessária. Estás a perceber? Mas tu colocas aqui a questão da transformação digital como um fator contínuo de É contínuo. melhoramento do processo. Então, Yeah. estás a falar, tipo, no dia que vocês digitalizarem tudo, Tem tu muito ainda mais, assim- tu ainda assim tens. Tu fizeste qual curso? Informática, se eu não estou em erro. informática, yeah. Nós dois somos formados em informática, mas se fores a olhar, a nossa caminhada é completamente diferente. Exatamente. Há quem pode olhar por fora também como informática, como só sendo mexer computador. Exatamente. Mas é um mundo. Yeah. Transformação digital também é um mundo. Então, eu estou a falar aqui na perspectiva de quem tá a olhar para o business e a trabalhar também junto com engenheiros que atuam como engenheiros de facto, de tal maneira que se possa transformar o negócio. Yeah. Né? Mas eu te garanto que se tu olhares para organizações diferentes, o conceito vai mudar. Ok. Mas, em suma, seria mesmo aplicar as inovações que vão acontecendo no mundo em benefício de migrar a tua organização Ok. e para sistemas digitais, conseguires escalar de forma sustentável e conseguires oferecer conveniência aos teus consumidores finais. Ok. E hoje em dia, quando tu vês e analisas quais são os principais desafios que os setores da tua área têm, ou que se calhar é preciso focar hoje em dia? Quais são os desafios comuns? Ok. Por exemplo, Eu acho que da eu vou área falar mais bancária. por mim. Quando eu entrei e comecei a aprender muito mais como o sistema financeiro funciona e que tipo de produtos e serviços eu tinha que me focar, Ok. meu primeiro choque foi trabalhar ou foi ter que perceber que entidades regulatórias têm um peso muito elevado na área financeira, Ok. na área da banca, assim posso dizer, ou todos os serviços financeiros. Então, esse foi o primeiro choque. Tudo Yeah. quanto tu lanças, tu tens que ter aprovação do regulador, tu tens que tem uma lei que faz backup ou então que diz que não podes fazer. Yeah. Então, e tudo quanto tu queres implementar, tens que ter garantias que se existe ou não uma lei que te faz o backup. Ok. Não é só acordares amanhã porque queres colocar coisas na cloud. No, it's not like that. You can't. Yeah. Né? Então, aspectos regulatórios eu diria que foi o primeiro choque para mim. Porque é algo que eu não estava habituada, eu não estava exposta antes na proporção em que eu estou hoje. Sim. O segundo ponto que eu talvez diria é entender a própria natureza do negócio. Yeah. Eu vinha de uma indústria em que no mercado só éramos 3 players e venho para uma indústria que somos mais de 8 players. Ok. E é completamente diferente, né? Exatamente, E yeah. é muito sensível. Aqui o fator experiência que o cliente vai ter conta muito, porque há várias opções que o cliente tem no mercado. Exatamente. Então, e gerir clientes nesta indústria é muito sensível também, porque tu tens que ser capaz de captar exatamente qual é o fator motivador do Arley, qual é o fator motivador da Sheila. Por que a Sheila está comigo, está com este banco e não com outro banco? Ok. E são coisas que nós temos que estar on top of it. Antes de eu entrar para esta indústria, eu achava que trabalhar na banca é só depositar dinheiro, transferir dinheiro. Não via mais nada fora disso. Tanto que quando eu saí da outra empresa, a primeira pergunta que me fizeram foi: tem certeza? Yeah. Lá vais ficar frustrada, lá não há trabalho. Mas eu digo, tipo, é um mundo completamente diferente. E para tu conseguires garantir que este fluxo de transferir dinheiro, depósito de dinheiro, conseguires fazer transações, conseguires fazer o teu saving, funciona, há uma estrutura por trás de cada produto. E são vários produtos que existem dentro da banca. Ok. Ok, fine. E tu tiveste aquela parte de tipo... tu tiveste ali client journeys Sim. e depois hoje em dia depois desenvolveste e foste agora para Digital Experience, yeah. Digital Experience, ok? E tem a ver com onboarding, etc. Qual seria a diferença entre esses dois?
pontos. O Client's Journeys, tu tens... Como é que eu explico isto de forma não muito técnica? Andas que o cliente vai passar por elas. Sim. O que te faz ir ao banco? Tu, quando abres uma conta, é porque queres... Depositar dinheiro? Depositar dinheiro, sim. Sim, depositar dinheiro. Queres Não, poder ter acesso ok. também a empréstimos. Queres conseguir também Queres conseguir transacionar, certo? Exatamente. Enviar dinheiro para uma outra pessoa ou fazer pagamentos and so on. Então, quando falávamos de jornadas, tu tinhas jornadas, por exemplo, do onboarding, que és tu, vias para o banco... Aquele setup, sim. Aquele primeiro. setup todo. Então, é tipo, tu queres ter uma conta. Ok. Depois, tem a segunda fase. Tu queres ter acesso, por exemplo, a empréstimos. Ok. Toda a jornada que tu ias passar por ela para conseguires ser elegível e Ok. como é que tu ias ter acesso aos empréstimos também é uma jornada. Depois tem a parte também das transações. Transações também era uma jornada. Quando falo de jornada é todo o processo que tu vais seguir para conseguir ter isso. Ok. Mas lembra-te, eu estou onde? Na área de digital transformation. Ok. Então, é olhar para essa... Como é que eu posso dizer? Para esse passo a passo todo, mas no âmbito digital. Ok. Não me interessava muito tu, como cliente, ires ao balcão de forma tradicional, mas é como é que eu posso migrar o Arley, né? Do ponto em que ele está hoje, que normalmente teria que ir ao balcão, ficar numa fila para conseguir fazer isto, como é que eu posso garantir que ele consegue efetuar esses goals todos Ok. de tal maneira, aliás, nos canais digitais. Então, Yeah. tem uma jornada que nós tínhamos que desenhar, trabalhar nela, otimizar, ver o que é possível, colocar lá nos canais digitais ou não. Ok. O Digital Experience, eu já acabo sendo responsável por toda... Como é que... Não, a diferença, assim, é uma linha muito tênue entre Ok. as duas áreas, mas aqui eu já olho muito, não só na perspectiva de... É como se fosse... Como é que se diz aquele senhor que... O guarda, né? Gatekeeper. Assim, é como se fosse o gatekeeper Ok. da tua experiência, do teu uso das plataformas digitais. Ok. Então, se tu não consegues, por exemplo, fazer login, é meu problema. Se tu não consegues, por exemplo, transacionar nos canais, é meu problema. Ok. E se tu não consegues, por exemplo, conseguir finalizar uma operação nos canais digitais, é meu problema. Eu tenho que garantir que tudo, quando está nos canais, funciona de forma que o cliente espera que funcione, mas da forma como foi concebida para funcionar. Então, se há algum bug, algum problema, toda aquela experiência que tu vais ter, desde o ser informado, desde saber o que está a acontecer, desde conseguires alcançar o teu goal, it's on me. É muito mais, eu costumo dizer que é uma área de barulhos. Ok. É uma área de barulhos, porque se as pessoas estão a reclamar, I know it's me, I have to wake up. Né? Quando falo wake up, não está a dizer tipo de madrugada, tem que acordar para resolver, mas tem uma equipa, obviamente, por trás de tudo isto que faz os trabalhos todos de resolução do problema. Mas tu poderes navegar ou poderes efetuar operações nas plataformas digitais que o banco oferece aos clientes é o que eu estou a olhar neste momento. Ok. E criar toda a estratégia de melhorias. Ok. Yeah. Então, se calhar, serias uma quality assurance a um nível mais alto. Não é quality assurance, é mesmo, eu diria, é gestão do produto em si, mas adicionando a componente experiência do cliente. O quality assurance não olha muito, não tem esta componente do business em si. Eu acho que é muito mais na parte técnica, right? Okay, yeah. Então, o meu foco é mesmo do lado do business. O goal é garantir que o cliente tenha uma excelente experiência, porque no final do dia não é uma empresa de caridade, nós temos que fazer dinheiro, né? Okay. Então, a cada optimização que é feita, tem um goal por detrás disso. Tu, como cliente, conseguiste transacionar, nós conseguimos aumentar essa receita e por aí vai. Oh, fine. Yeah. E quais seriam as entidades que responderiam imediatamente abaixo de ti? Ou, sei lá, que tu terias... Porque tu dás a cara ao mundo, né? Provavelmente o cliente... Ok, aquele que são os desafios públicos, os desafios do cliente perante aquilo que são os vossos produtos, tu é que és responsável, ok? És responsável por controlar isso.
Mas imediatamente atrás de ti, quais são as entidades que tu tens interação direta? Toda a estrutura, desde os frontlines, quando falo de frontlines, são pessoas que atendem ao cliente, sempre que o cliente tem uma interação, porque eu não tenho interação primária com o cliente. Certo, Então, certo. tens toda a camada de frontline que atende os clientes, recai, tem uma certa interação comigo, né? Depois tens também uma outra parte da equipe técnica, as pessoas que resolvem, de facto, o problema porque há vezes que são bugs que precisam de alguma intervenção mesmo de engenheiros que estão capacitados para tal. Também fazem parte da estrutura na qual eu estou aqui a servir. Depois tens também tipo segmentos ou equipas de vendas, porque a cada componente que tu tens é linkado é linkado a uma venda. Tu conseguiste transacionar, tem que ter alguém a fazer o pushing para isso. Tu quando vais, abres uma conta, alguém depois te diz, podes fazer operações através do canal digital, blá, 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 blá. Aquilo é uma venda. Então, toda a componente porque aquilo é um canal. Que lá é como se fosse um mall que tem várias lojas. Cada loja é um departamento. Olha assim. E sendo tu alguém não operacional, existem algumas questões técnicas que tu ainda assim tens visto agora? Sim. Ferramentas, fala-se muito de KPIs agora, se calhar. KPIs, todo mundo tem Key Performance Indicators no dia a dia, certo? Para além de ter que montar uma estratégia de execução e de melhorias que tem que acontecer, até mesmo de crescimento, que nós temos de nos focar nela no âmbito digital, há muitos aspectos técnicos que eu também tenho que olhar e aprender, porque afinal de contas é olhar para que soluções nós temos no mercado que nós podemos integrar. Como é que tu podes fazer para trabalhar com as equipas que vão te ajudar a montar um bom sistema de monitoria de fraudes. O que tu tens que fazer para garantir que não apresentas riscos ou que não vão colocar o cliente numa posição de riscos de serem defraudados, coisas do gênero. Então, é uma estrutura enorme que está por detrás, que não é simplesmente só gerir. E há aspectos técnicos. Eu, por acaso, agora estou mesmo a dedicar boa parte do meu tempo a tentar perceber muitos aspectos técnicos, porque eu preciso de perceber. Não é simplesmente gerir na perspectiva de olhar para a componente só pessoa, mas tem que também saber falar a linguagem certa e com as pessoas certas. Certo. E quais costumam ser as tuas fontes de conhecimento, assim, quando tu paras e vês? Porque tu tens aquela questão de tipo, tu veres a coisa funcionar e tal, e identificar os problemas, etc. Mas para aquilo que é o crescimento, sei lá, onde é que tu vês e tu vais e vês qual será a próxima tendência de tecnologia, Normalmente, como eu disse, nós nos beneficiamos porque a rede de engenheiros, assim posso dizer, ou a rede de pessoas que estão no mercado tecnológico, é muito fácil tu encontrares fóruns que te dão, ou que expõem o que acontece, what is the next big thing, né? E com a evolução tecnológica hoje em dia, é muito fácil tu teres, não só a nível do LinkedIn, como também a nível mesmo de universidades, que tu podes fazer cursos online. Se tu estiveres atento, tu sempre vais encontrar soluções que estão a ser tendência ou que vão ser tendência daqui a algum tempo. Para além disso, eu também fico muito atenta a newsletters. E, para além disso, eu não me foco só naquilo que eu estou a fazer hoje. Porque, por exemplo, agora, eu estou exposta a esta parte em que eu tenho que pensar também a nível estratégico. E eu estou muito ciente que ainda não sou uma guru em termos de estratégia. Tive que voltar a estudar. Voltei à escola, estou a fazer um curso que tem a ver com estratégia, que é para saber combinar e casar todos esses elementos que eu tenho que colocar todos eles juntos. Fine. E, sei lá, tendências, inteligência artificial, etc. É para já na questão da transformação digital? Óbvio. Como eu disse no início, quando falamos sobre transformação digital, tu tens que ser capaz de estar atento a tudo quanto é tecnologia.
ver qual é o ganho que essa tecnologia pode ser usada. Tu vês, por exemplo, inteligência artificial, vou pegar aí, mas a aplicação não é só numa única indústria. Vais apanhar tipo, na medicina, vais apanhar tipo, no automobilismo, vais apanhar em várias áreas, right? Yes. Então, o mesmo acontece tipo na concepção de produtos e serviços de várias indústrias e não é alheio à banca também. Então, tudo depende do apetite, do nível de investimento que a organização também estiver disposta a aplicar e, obviamente, também das limitações que tu vais ter com o teu regulador ou das leis que regem o teu sistema financeiro ou da organização na qual tu serves. Yeah. Então, tu sentes a tua capacidade de inovação limitada? Devido eu diria que sim. Às exigências do eu diria que sim. A minha percepção é que na indústria na qual eu sirvo hoje, que são serviços financeiros, tu tens uma grande limitação em termos de regulamentos, porque tu tens tecnologias que vão surgindo que se calhar ainda não há leis, nem se calhar, que ainda não há leis que regem tipo como deve ser o funcionamento daquilo. Depois também tens assuntos relacionados com lavagem de dinheiro, que simplesmente não podes fazer nada se não tem uma lei que também monitora ou que cobre essa parte de lavagem de dinheiro. É um exemplo a dar, só para não ter que estar aqui a citar todos os elementos que casam. Então, sim, é uma limitação. Se calhar outros países já estão muito mais avançados em relação a nós, não é se calhar até. Muitos países já estão avançados em relação a nós, mas nós ainda temos um grande fator limitador nesse aspecto, porque a nossa evolução a nível tecnológico na área de serviços financeiros acaba sendo também dependendo da evolução do país a nível tecnológico. Então, se o país não acompanha ou se ainda tem alguma limitação a nível de tendências, aplicação das tecnologias, obviamente também que vai limitar todos os negócios que estão ali a ser regidos dentro daquele sistema. E tu, como high level, qual seria a recomendação que terias? Achas certo isso? Ou que não é certo, melhorar? eu acho que podia melhorar sim se houvesse mais abertura por parte das entidades reguladoras ou regulamentares, é assim que se diz, né? Na perspectiva de serem mais abertas em receber ou aceitarem mais inovações de tal, e permitirem que as pessoas que fazem a submissão dessas inovações possam também participar na parte que diz respeito de elaborar as leis. É certo que a pessoa que elabora a lei sempre vai querer te beneficiar, mas é mesmo na perspectiva de se conseguir encontrar soluções que sejam sustentáveis e que cubram as necessidades que as organizações desta área têm. Porque o que acontece é que se tivermos que esperar somente as leis surgirem ao seu passo, estamos a limitar também a capacidade de evolução das organizações que estão nesse ramo. Eu sei que é um negócio muito sensível e, obviamente, que há uma lógica por detrás de cada decisão que é tomada, mas acredito que se outros países conseguiram dar passos galopantes nesse sentido, há uma janela de oportunidade para nós também vermos se conseguimos seguir os mesmos caminhos. Se calhar aprender também de outros países como é que eles fizeram esta evolução, esta transição, seria um fator diferenciador para nós cá em Moçambique também. E quais são, se calhar, as desvantagens, se calhar, que é para referenciarem as pessoas sentirem a necessidade dessa mudança? Quais seriam, se calhar, as desvantagens reais que na não adopção, a não flexibilidade do desenvolvimento podem estar a criar para nós na prática? Eu vou colocar isto de uma forma diferente. Hoje em dia tudo está na cloud, certo? Exatamente. Nós não podemos criar soluções que estejam na cloud. Exatamente. Então, acho que só por isso fala por si só, porque é um fator limitador que tu tens. Mas isso tem uma lógica, que, obviamente, que o regulador determinou, tem uma lógica para tal, tem uma base, só que para o tipo de tecnologias que vão surgindo hoje em dia, tudo é regido, tudo é gerido na cloud. Então, o mundo vai ao sul e tu tens que ir ao leste. Exatamente. É mais nesse sentido.
Tá certo, tá certo. Nós tivemos aqui a nossa conversa. Se calhar até um outro último ponto. Eu queria entender, tu fizeste aqui uma certificação na Product School, não é? Yes. Yeah, Product Leader Certificate and Product Management. Yeah. O que foi essa certificação e o que tu consideras que foi o impacto dela para aquilo que tu és? Se fores a notar, de todas as áreas que eu mencionei, excepto as da área técnica, eu vou dizer que desde o Sales Technology, Data Growth e mesmo agora como Digital Transformation Manager, tem uma componente de produto que tem que estar muito aguçada e muito forte. A certificação eu fiz na minha primeira exposição com a área de produtos, que foi quando eu ocupei a posição de Sales Technology, porque eu senti que precisava de conceitos, precisava de entender como funciona esta área de estudo. Eu precisava de perceber quais eram os componentes que eu tinha que ter em consideração. E a forma como tu vais estruturar a concepção de um produto, como tu vais gerir um produto, como tu vais escalar um produto, como tu vais garantir que consegues construir um produto que seja útil para a tua audiência, porque há vezes que tu podes construir um produto muito nice, muito bonito, que tu és apaixonado por ele, mas que não responde às necessidades do público que tu pensas que estás a servir. Então, e tens produtos que morrem por isso, não porque eles não são bons, mas simplesmente não há esse market fit. Então, há necessidade de tu saberes que o que estás a construir ou o que estás a produzir, ou a solução que estás a trazer, responde a necessidades do teu público ou dos teus clientes. Então, a certificação deu-me essa base e abriu minha mente para aspectos que eu tenho que considerar quando o assunto é criação ou optimização de produtos. E os skills que eu consegui adquirir nesta área de estudo não foram só a nível técnico, mas também teve soft skills que acabei desenvolvendo, porque na área da gestão de produtos, tu não és puramente só técnico. Tu és obrigado a... Tens habilidades de liderança que tu também vais acabar por desenvolver, ou tens que desenvolver, porque não estás sozinho, não é um silo. Tu trabalhas com várias entidades e tens de ser capaz de trazer essas entidades todas juntas para conseguir construir um bom produto. Então, os skills que eu consegui depois disso tiveram um bom ganho, não só para o propósito no qual eu comecei a fazer o estudo, mas até hoje, porque no final do dia é produto, mas numa outra vertente. Nice. E para onde é que tu vais? Where are you going? Quais são as tuas aspirações? Eu sou um produto em desenvolvimento. De 2 em 2 anos. É algo que eu já percebi. Tendência. É a tendência. Se fores a ver, sempre o pulo é de 2 em 2 anos, né? Então, de 2 em 2 anos, é como se aquele bichinho ativasse em mim. Tipo, girl, check. O que está acontecendo no mundo, né? Agora, em particular, despertou-me muito esta área que tem a ver com estratégia. Não sei ainda para onde eu vou, mas eu te garanto que daqui a um tempinho, em 5 anos, eu estarei a fazer talvez algo que tem mais impacto para a sociedade e se calhar estarei numa outra posição ou numa outra área de atuação. Meu foco agora é mesmo desenvolver as minhas habilidades mentais na perspectiva de pensar mesmo de forma estratégica. Por isso que estou a fazer muita leitura de livros que têm a ver com estratégia, voltei a estudar estratégia e não quero me prender só ao mundo que eu estou inserida hoje. Quero poder expandir a minha visão e ver que oportunidades ainda existem no mercado que eu posso explorar e onde é que eu posso acrescentar mais valor. Fine. Nice. Então, se calhar um dia desses uma CEO. Uma IT CEO, né? Então, vai falar de quantos anos de experiência, mais ou menos, de estrada? Experiência profissional? 10 anos. 10 anos de experiência, foi. 10 anos de experiência. Good. Mas já foi. Foi. Em termos de tempo não foi, mas em termos de coisa, de áreas onde atuaste, etc. Eu acho que uma coisa muito importante referenciar é, olha, a jornada das pessoas não tem que ser igual. Tu tens pessoas, se tu me perguntasses há 5 anos onde é que eu quero estar, lá em 2016, onde é que eu estaria em 5 anos, eu te daria uma resposta muito política, muito bonita, porque está na moda, mas não ia constituir a realidade. Tu tens pessoas que
querem ser especialistas ou querem se firmar, por exemplo, naquela área de atuação que começaram desde a raiz, porque querem ser os próprios gurus da área, which is fine, não tem problema nisso. Mas também tens pessoas que são mais dinâmicas e simplesmente, desde que as coisas estejam estruturadas, estão dispostas a explorar novos horizontes e novas áreas de atuação, novas áreas que vão surgindo. Eu faço parte deste segundo grupo. Ok, nice. Desde que também eu consiga falar a linguagem na qual estou inserida. Não vou me envolver em advocacia porque não vou conseguir ser excelente nisso. Ok, nice. Yeah. E eu sempre aqui pergunto, no fim, tipo, quais são os conselhos que tu deixarias para as pessoas que estão a começar na tua área, mas para ti eu se calhar faria duas perguntas. Tipo, qual conselho tu deixas para as pessoas que estão a começar e qual conselho tu deixas para as pessoas que estão no meio de uma carreira tecnológica como um pouco mais técnicos e gostavam de ir para outro nível, estás a ver? Yeah. Então, qual conselho deixarias para quem está a começar na área? Ok, estás aí, queres ser a Sheila e queres ser a Sheila e agora estás na 12ª classe, se calhar, ou estás a querer estudar IT, etc. E qual conselho deixarias para quem já é tech e quer chegar ao teu nível? Ok. Eu acho que para quem está a começar, a fase de iniciação é muito sensível. Eu acho que é percepção minha, né? E determina muito como vai ser o teu curso. Então, eu acho que foco numa primeira fase não é negociável. É no início que tu tens que investir muito em ti, a nível mental, a nível de estudo, a nível de ser curioso, mas sem com isso deixares de viver. Eu acho que eu particularmente no início tive problemas porque acho que por uns 4 ou 5 anos eu era denominada como workaholic. Okay. E no início eu achava isso um elogio, mas não era um elogio porque hoje quando eu olho lá para trás eu vejo que há partes da minha vida que ficaram assim meio que perdidas. Valeu a pena, se calhar há quem diga que valeu a pena, mas eu acho que eu faria diferente se tivesse que voltar atrás. E é tentar balançar o foco que eu tinha com um bocadinho mais da minha vida pessoal, porque há uma parte que ficou perdida. Mas é inegociável que tenha que se aplicar foco na fase inicial, porque ninguém conhece o teu nome no início, tens que fazer o teu nome, tu tens que te expor, tu tens que conseguir entrar numa sala, não falar baboseiras, mas tens que abrir a boca. É normal falar baboseiras de uma outra vez, mas não pode ser o teu normal falar baboseiras do início até o fim. Então, é nesse sentido. Agora, para quem está... e outra coisa, é muito normal nós no início sempre procurarmos por validação. E eu tenho uma coisa que eu acho que vão me condenar se eu disser isso, mas aqui eu vou dizer. Brincadeira. Mas o ponto é, nós quando estamos no início da carreira, achamos que não somos bons, não somos suficientemente bons. Tanto que se estás a ganhar, por exemplo, um salário assim razoável ou até baixo, pensas que é aquilo que tu mereces. Mas se fores a olhar, tu tens muitos bons profissionais que estão numa fase inicial que, porque não têm validação, acabam sendo explorados até pelas entidades empregadoras. Tipo, Arlen, entraste hoje, né? Tu corres muito, corres até muito mais do que pessoas séniores, consegues entregar muito mais do que pessoas séniores. Acaba também havendo ali um bocadinho de exploração, mas é em nome do you're doing a great job, you're building your career, né? Então, o meu ponto é por isso que eu digo que tem que haver aqui muita atenção também de poderes balançar a tua vida sob o risco de não ficares frustrado antes de conseguires alcançar o teu objetivo ou antes de conseguires fazer um nome forte para o teu objetivo e para o teu nome. Não, antes de teres uma estrutura forte para o teu nome. Trabalha sim, de forma árdua, foca-te sim, mas balança até mesmo para gerir a tua saúde mental e o teu nível de frustração. Nem todo mundo vai ser CEO, mas temos que querer também crescer. Porque podemos não ser CEO hoje, mas termos crescimentos em outras perspectivas. Agora, para quem já está na carreira, tipo, está na carreira de IT ou qualquer outra área de atuação, meu conselho seria não tenha medo de arriscar. Muitas vezes, como eu disse, nós como seres humanos estamos mais inclinados para ter validação de outras pessoas. Se ninguém te diz, like, Arley, go for it.
dificilmente tu vais saber que tens que continuar a fazer aquilo, a não ser que tu tenhas um self-motivation muito forte. Mas tu tens muita gente que precisa de validação. Então, não precisas de esperar os outros para te darem validação, para tu poderes mudar de direção ou para poderes arriscar para ir a um outro nível. Eu não mencionei isto antes, mas antes da minha migração da área técnica para a área comercial, eu fui fazer um mestrado, fui me inscrever na pós-graduação e depois mestrado, sim. E o meu antigo gestor superior perguntou-me por que tu estás a voltar à escola para fazer gestão de projetos. Eu disse porque eu quero ver outras oportunidades, mas falei assim de uma forma muito amigável. E ele disse-me, para quê? Não vamos usar isso aqui. Então, ele contou com o meu crescimento, ou condicionou o meu crescimento simplesmente àquela área. E se eu tivesse interiorizado aquelas palavras, provavelmente eu teria sempre esta mentalidade de que eu não sirvo para grandes coisas, o que não é verdade. Eu conheço as minhas capacidades, mas aí é que está, o meu self-awareness é muito forte. Mas temos muitas pessoas que não têm o mesmo nível de self-awareness. Então, não tenha medo de arriscar. Se algo não está bem hoje, move. Né? Se algo te incomoda hoje, arrisca. Se é a carreira, tu não és obrigado a ser... a estar a trabalhar na mesma área, a área de formação, simplesmente porque é o que tu estudaste desde o início. Não, try new things, né? Se não está bom, se não está agradável, change it. Não tem que ser uma sentença de morte. Então, há muito mais que tu podes ter no mundo, porque, como eu disse antes, é um universo de oportunidades que nós não temos visibilidade ainda. Ok. Nice. Sheila foi. A Sheila fala muito. Foi uma ótima conversa. Aprendemos muito aqui. Se calhar nos outros episódios, né? O que é que achas? Estou disposta a voltar. Ok, que bom. Muito obrigado pela presença, Sheila. Alguma coisa gostavas de dizer antes de terminarmos? Obrigada pelo convite em participar. Eu espero mesmo que este canal possa crescer e que possa impactar vidas de muitos jovens e também de pessoas mais adultas do que os jovens, porque hoje em dia não temos que nos prender simplesmente a como as coisas operam. Eu acho que é isso que mata muitas organizações e mata muitas pessoas. Sempre fizemos assim, ou as coisas funcionam assim. Então, tanto para a carreira como para a vida pessoal, é importante que nós tenhamos esta mudança de mentalidade. E é uma das coisas que eu aprendi muito neste último rol na área da transformação digital. É deixar ir as crenças que nós temos. Sempre funcionou assim, não vai funcionar. Sempre fizemos assim, faziam assim. Então, esta vantagem de estar exposta a um mundo que exige que a tua mentalidade seja flexível, ensinou-me também muito a nível pessoal. Então, é a mesma mensagem que eu gostava que as pessoas que forem a engajar, não com este episódio em específico, mas com este canal, porque eu acredito que foi concebido para transformar vidas, as pessoas também tivessem a mesma perspectiva, que aquilo que fazem hoje não tem que ser assim para sempre, a não ser que esteja a adicionar valor para as pessoas, né? Thank you. Transformar vidas é um bom propósito. Amém. Na verdade, esse é o nosso propósito, impactar a vida das pessoas, etc. E esperamos mantermos nesse foco. Sheila, muito prazer. Foi muito prazerosa a conversa. Obrigada. Thank you very much. Espero que seja produtivo para quem for ouvir. Será, tenho a certeza. Ok. Tchau, tchau.